Olá, eu sou o Dr. Paulo Amir, neurologista, e aqui no canal você aprende tudo sobre enxaqueca e saúde cerebral. No quadro de hoje eu vou trazer para vocês uma série incrível do canal. Doutor, quem tem enxaqueca pode? Olha, no vídeo de hoje você vai aprender se quem tem enxaqueca pode tomar anticoncepcional. Fica comigo até o final que a resposta vai te surpreender. Vamos lá, quem tem enxaqueca, será que pode tomar anticoncepcional? Muito interessante essa pergunta, porque é uma dúvida de várias pessoas que sofrem de enxaqueca. Existem alguns detalhes que alguns anticoncepcionais podem aumentar o risco de AVC em quem tem enxaqueca com aura. Então preste muita atenção para você não estar utilizando o anticoncepcional de maneira inadequada. Então vamos lá, a gente precisa entender em primeiro lugar o que é o anticoncepcional. O anticoncepcional nada mais é do que um método de contracepção, ou seja, para você não engravidar. E alguns métodos são hormonais e outros não hormonais. Já ressalto que quem tem enxaqueca tem que tomar muito cuidado com alguns hormônios. Então vamos lá. Primeiro método anticoncepcional mais conhecido, um dos mais seguros e com baixos efeitos colaterais, é o preservativo, seja ele masculino ou feminino. E além de prevenir as ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, ele também ajuda a não engravidar desde que usado da maneira correta. E esse não impacta em nada na enxaqueca, então esse é extremamente seguro e tranquilo. É um dos métodos anticoncepcionais mais seguros para quem tem enxaqueca. O outro método, que já é um método hormonal, a gente precisa já ficar atento, que são as pílulas combinadas. As pílulas combinadas nada mais são do que pílulas que contêm estrogênio e também progesterona. Ou seja, um estimula o endométrio e o outro meio que limpa o endométrio. E a gente começa a inibir a ovulação, fazendo com que a pessoa não tenha a fecundação por conta do espermatozoide, porque não liberou o óvulo. Então, quando a gente fala de anticoncepcional oral combinado, a gente tem que tomar muito cuidado se você sofre de enxaqueca. Por quê? Quando a gente tem altas dosagens de estrogênio no anticoncepcional, nós aumentamos muito o risco de AVC em quem tem enxaqueca com aura, tá? A aura, para você que não sabe, é aquele fenômeno que acontece antes da dor, muitas vezes visual, você começa a ver umas chaminhas ou então começa a ver umas bolinhas pretas ou umas bolinhas cintilantes. E aí, nesse caso, o anticoncepcional de alta dosagem, a gente vai entender o que é essa alta dosagem, não é recomendado. Um dos exemplos mais comuns no mercado, Diane 35, a gente tem o ciclo 21, porque o etinil estradiol, pega o seu anticoncepcional aí agora e dá uma olhada. O etinil estradiol, ele é acima de 0,02. Então, esses daí que eu tô falando para você é 0,03, 0,035. Esses não são recomendados para quem tem enxaqueca. É importante que vá no seu médico, fale que você tem enxaqueca e trocar esse método. É claro, existem alguns estudos mais recentes, 2018, 2019, que mostram que os anticoncepcionais de ultra baixa dosagem já não são tão associados a esse risco de AVC. Então, esses de ultra baixa dosagem é esse que eu falei para você, de 0,02, como um Alestra 20, que é mais seguro para quem tem enxaqueca. Então, anticoncepcional oral combinado, nós temos que tomar muito cuidado. Porém, a gente não tem só os anticoncepcionais orais combinados, nós temos a mini pílula ou só uma pílula com progesterona. Essa é tranquilo de usar para quem sofre de enxaqueca, tá? Inclusive, no tratamento da enxaqueca menstrual, nós podemos utilizar ela de maneira contínua, ou seja, sem pausa. Porque se você não sabe, aqui no canal tem um vídeo explicando sobre isso, mas a enxaqueca menstrual ocorre principalmente devido às oscilações dos hormônios, principalmente, novamente, do estrogênio. Então, é um método bem interessante para você que quer combater enxaqueca menstrual, utilização ele de maneira contínua, desde que seja só progesterona. Além disso, nós temos também o DIU, que é um método anticoncepcional muito utilizado e muito seguro também para quem tem enxaqueca. O DIU, que é um dispositivo intrauterino, a gente tem até ele hormonal e não hormonal. Quando a gente fala de método não hormonal, que é o DIU de cobre, ele aumenta um pouco as cólicas, tá?
mas ele não influencia na enxaqueca. Ele pode até ter uma leve melhora. Geralmente ele não piora a enxaqueca, mas também não tem aquela grande melhora na enxaqueca menstrual. Agora a gente pode utilizar também os DIUs hormonais, como Mirena, Quilena, e eles também são seguros para quem sofre de enxaqueca. Uma outra opção também que é muito interessante é o Implanon. O Implanon, se você não conhece, é um dispositivo que fica aqui no braço e ele dura em média 3 anos a sua eficácia, né? E é um método que não é de alto custo, não é de difícil implantação e que melhora inclusive as enxaquecas menstruais. Tem um progestágeno sintético, então muito interessante para quem sofre de enxaqueca. Então, ó, no quadro de hoje você viu que quem tem enxaqueca pode sim tomar anticoncepcional, desde que algumas ressalvas. Nesse último minuto, então, você vai aprender resumidamente tudo que você viu nesse vídeo. Quem tem enxaqueca pode sim utilizar anticoncepcionais, desde que respeitem algumas regras. Primeiro, anticoncepcional oral combinado de alta dosagem não é recomendado se você sofre de enxaqueca com aura, ou seja, lembre da dose do estrogênio. O estrogênio, ele é o grande vilão dessa enxaqueca. Quem tem enxaqueca pode sim utilizar outros métodos anticoncepcionais, como pílula de progesterona, DIU Mirena e Quilena de cobre, qualquer DIU pode ser utilizado, e o Implanon, além, é claro, do preservativo. Então, todos podem ser utilizados para quem sofre de enxaqueca. A única ressalva é os anticoncepcionais orais combinados. E se você quer conhecer o método que mais ajuda as enxaquecoses no Brasil e fora do Brasil, eu deixei ele aqui no link para você, onde você vai aprender 3 técnicas infalíveis para você aliviar suas dores de cabeça ainda hoje. Ah, e se você também gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha e já seguir no Instagram e ativar as notificações, porque todo dia no Instagram tem conteúdo novo sobre enxaqueca e saúde cerebral e toda semana você tem um vídeo novo aqui no YouTube. Me segue lá, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.